Olá, bem-vindos ao canal Rubricando, me chamo Neide e hoje, como vocês podem ver, eu vim fazer a resenha do livro O Jogo Perigoso do Stephen King. A história gira em torno de Jess, uma mulher de meia idade, que está tendo crise no casamento e ela resolve dar uma chance a esse casamento e junto com o marido eles vão para uma cabana no meio do nada, remoto, naquela região, como sempre, do Maine. E eles tinham um costume muito bizarro, onde eles faziam um jogo sexual de sadomasoquismo e ele prendia ela com correntes na cama durante o ato. Só que ela acaba mudando de ideia no último momento e começa uma discussão com ele. O marido pensa que ela tá brincando, e continua com aquele jogo e ela começa a se zangar cada vez mais. Então, quando ele se aproxima dela, ela acaba dando um chute, nele. E ele acaba caindo de uma maneira desastrada no chão. Mas isso não é a causa da morte dele. A causa da morte dele é um ataque fulminante do coração e ele acaba morrendo. Então, começa o terror da Jess. Eu não posso falar muito sobre o enredo do livro, porque eu entregaria o livro. Mas eu recomendo que vocês persistam no livro. É um dos livros mais arrastados do Stephen King. Mas persistam, porque a história é muito boa. É muito bizarro. É um dos livros que eu senti mais asco, digamos assim, porque é um terror psicológico de primeira. Como eu falei, o que acontece, o Gerald morre, e ela fica presa nas algemas na cama e ela não consegue se livrar porque a chave está do outro lado da cômoda, do outro lado da cama. E essa cabana, ela fica no meio do nada e eles não avisaram pra ninguém. Isso foi no meio da semana. Eles não avisaram ninguém que iam pra esse local, Imagine só. O marido dela morre e fica, no chão, E ela está seminua, só está de calcinha. E começa todo esse processo onde a gente vai ver uma visão da mente dela, das memórias dela, porque ela tá presa, não consegue se livrar. Então toda aquela angústia dela de querer se livrar, o marido está morrendo, ou o marido está morto, no chão, com o passar do tempo ele vai se decompor, Então imagine o quanto é estranho isso, porque ela tá sem comida, ela tá sem água. Então ela começa o processo de várias lembranças que estavam guardadas no cérebro dela, de traumas que começam a aflorar a partir dessa situação bizarra que acontece, Então aparecem várias situações que a gente não sabe ao certo se é coisa da cabeça dela, se realmente está acontecendo ou não, porque aparece um ser, que o Stephen King ele consegue esconder isso muito bem, que a gente não sabe se esse ser é real mesmo ou se ele é fruto da imaginação dela, porque com o passar do tempo, do dia, dos dias, digamos assim, ela vai sentindo sede, ela vai sentindo fome, ela está muito machucada por querer se soltar. Então, existe todo aquele processo do físico dela que acaba alterando o psicológico dela, E aparece seres, digamos assim, que a gente não sabe se... Eu não vou entregar, claro, vocês têm que ler. Se é real ou não. Como eu disse, a narrativa é bem lenta. O Stephen King, nesse livro, ele foi bastante prolixo, E, assim, um livro, eu tive várias paradas nele, Mas eu persisti e compensa
todo o esforço de vocês lerem esse livro. Eu acho que é um dos melhores nesse tema dele de psicológico. Ele me deu muito asco mesmo, esse livro, né? Eu senti muito nojo, né, de algumas situações que se apresentam, e o final, onde se é revelado os acontecimentos, né? Porque você não sabe, ela vai morrer, alguém vai chegar, vai salvar ela. E um dos pontos auge do livro, claro que eu não vou falar, foi quando ela fez uma atitude, né, bem assim, que você, não acredito que ela vai fazer isso. Então é assim, é um livro arrastado, mas vale a pena você ler, né? Se eu vou dar uma nota de 0 a 5, eu daria um 4. Eu só não dou um 5 exatamente porque o Stephen King arrastou muito. Ele usou muito aquela escrita dele de escrever demais para falar uma situação, mas compensa, né? A maioria dos fãs, eu acredito que não gostam muito desse livro, mas eu particularmente amei esse livro pelo processo que ele deu, né, do final do livro. Que o Stephen King, muitas pessoas não gostam porque ele acaba dando um final muito... A maioria dos finais dele é meio... não digo assim, descuidado, mas perde um pouco daquela pegada dele. Mas o livro como um todo vale a pena. Eu recomendo vocês lerem Jogo Perigoso. Até a próxima resenha. Se você gostou, dá um like. Eu sei que eu falo demais, vou tentar sintetizar, mas eu não consigo, principalmente quando eu falo de Stephen King. Então é isso. Até a próxima resenha.